Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Costa Fernandes Gomes, também conhecido como professor Fernando Fernandes ou Fê Cajueiro. Sou professor de Física do IFPB Campus Picuí e este é meu canal institucional que eu apelidei carinhosamente de Que Físico, o seu canal de Física no YouTube, é claro. Olá pessoal, tudo bom? Bem, nessa microaula nós iremos trabalhar com um assunto muito importante para finalizar a temática de hidrostática. Esse assunto estará dividido em duas partes, que é justamente o conceito de vazão e o princípio de Bernoulli, né? Então, nós iremos discutir inicialmente a ideia de vazão. Mas o que é vazão? A definição de vazão é muito simples. É quando você relaciona uma determinada quantidade de volume que variou no tempo. Tá? Então, este é o conceito de vazão. Basicamente, ΔV sobre ΔT. Então, e é de fácil aplicação no nosso dia a dia. Basta você, por exemplo, dar descarga no banheiro. A descarga, você tem uma alta vazão, né? Então, simplesmente, se você vai lá no banheirinho, faz o número 2, por exemplo, seja uma caixa acoplada, aquela que fica colada ao vaso sanitário, ou aquela caixa mais elevada que você puxa a cordinha, você vai perceber que aproximadamente o recipiente delas dá em torno de 6 litros. Uma descarga não dura mais do que 6 segundos, por exemplo. Então você tem basicamente uma vazão de 1 litro por segundo. Né? Então, se você seca toda a caixa, você seca 6 litros em 6 segundos. Então, dividindo um pelo outro, você tem uma vazão aproximada de 1 litro por segundo. Perceba que você não consegue o mesmo efeito, né, de descarregar os dejetos se você pegar, por exemplo, 3 garrafas de refrigerante 2 litros, né, com água, né, e derramar um depois do outro. Você pega a primeira garrafa, derrama, glu, 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 vai pegar a segunda garrafa, derrama no vaso, pega a terceira e derrama. Você também vai ter derramado um volume de 6 litros. São 3 garrafas vezes 2 litros, 6 litros. Mas percebam que o efeito não vai ser igual ao da descarga, né, que nós temos para o banheiro. Então, se você pensar aí que vai demorar talvez aí, sei lá, uns 20 segundos para derramar cada garrafa de 2 litros, então você teria aí o total de 6 litros sendo descarregado durante 60 segundos. Né? Então, o que daria 6 litros dividido por 60 segundos. Então, uma vazão de 0,1 litro por segundo. Então, 10 vezes menos do que a descarga normal. Então, vejo que isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, quer exemplo melhor do que esse? Né? O banheiro, onde a gente usa praticamente todos os dias. Enfim, mas claro que não está associado apenas a isso. Mas pensando numa casa, né, você tem, aqui em casa a gente tem a oportunidade de usar uma bomba para encher a caixa d'água com base na água que eu tenho da cisterna. Então a gente está falando ali, eu preciso ter uma bomba que produza uma vazão boa. Né? Então, inclusive, se for um problema pessoal, eu estava com a bomba, né, a bichinha estava bem gasta, eu cheguei a passar 6 horas para encher uma caixa de 1.000 litros, para vocês terem ideia. Né? Então, quem ajuda o pai ou a mãe, por exemplo, a ligar a bomba do sítio e tal, sabe que isso é bem complicado, isso é muito tempo. E aí eu troquei uma bomba, botei uma bomba nova, onde eu abasteço a minha caixa, né, de 1.000 litros em 45 minutos. Né? Então, ou seja, tem uma bomba muito mais eficiente. A gente fala também de vazão quando ele fala de poço. Essa região é muito comum as pessoas furarem poço. Então você tem um poço, por exemplo, aqui na região, que tem uma vazão de 2.000 litros por hora. Ixi, é um ótimo poço para essa vazão. Tá? Então, ao longo do curso de vocês, dou um destaque especial à turma de edificações, quando paga extrações hidrossanitárias, vê bastante essa ideia de vazão. E aí, geologia, mineração, por exemplo, na parte ambiental é muito comum essa discussão em torno dos rios, a vazão de um rio, né, o impacto ambiental gerado, né,
a vazão de um sistema de esgoto no açude, enfim. Mas no nosso dia a dia, sem sombra de dúvida, isso é bastante aplicado. Inclusive, existe essa discussão muitas vezes entre prefeituras, do tipo, eu lembro, acho que ano passado, Parelhas estava discutindo se aumentava ou não a vazão do buqueirão para aumentar a captação de água na cidade. Enfim, então o conceito, vejam que é extremamente simples, tá, de se trabalhar. Mas aqui eu não vou me deter, me aprofundar a estudo, tá, da vazão em si e problemas físicos envolvendo a vazão em si. Eu quero algo mais importante para a física e para a hidrostática, que é chegar à equação da continuidade, com base justamente na definição de vazão. Por isso, pessoal, vou projetar aqui, tá, meu caderninho sabe tudo, tá? Então vamos lá. Pronto. Vejam, no meu caderninho, né, sabe tudo, eu desenhei uma espécie de funil aí, eu pretendo enchê-lo com água, representado aqui justamente por essa torneira pingando, tá? Então, percebam que nós teremos aqui dentro o líquido em questão, ele vai estar enchendo esse reservatório e, obviamente, que ele vai sair aqui embaixo, tá? Mas o que eu quero discutir aqui, vamos analisar com calma. Vejam que eu tenho, basicamente, vamos pegar essa marcação aqui, ó. Nós temos uma determinada altura aqui, que eu vou chamar de H1, para a água que vai estar nesse recipiente, tá? Então vamos de uma marcação a outra, aqui até esse segundo circunferência aqui. Nós temos o líquido nessa marcação. E aí, claro que esse líquido ocupa um determinado volume. Por quê? Percebam que esta circunferência aqui, ó, toda esta circunferência, corresponde a uma área, né? Então vamos pensar um funil aí redondo. Então vou chamar de área 1, uma área de um disco. Tá olhando para a minha imagem aqui, é como se fosse uma seção de um cano, basicamente é isso. Tá? E aqui embaixo, pessoal, o que é que nós teremos? Claro que teremos a água. Se eu penso um funil, a água vai estar saindo aqui por baixo, né? E aí, mais uma vez, a gente pode associar a essas duas marcações a altura H2, por exemplo. E aqui vejo que é uma área bem menor, que eu vou chamar de A2. Uma área 2. Tá? E aonde a vazão entra nessa discussão que nós estamos fazendo aqui? Pois bem, não há como existir uma relação diferente para a vazão, né? A vazão 1 igual a vazão 2. Vejam, eu coloquei essa letra diferente, a letra grega é um sigma maiúsculo, tá? Então vamos utilizar para representar a vazão. Então, esse símbolo vamos usar para representar a vazão, onde eu tenho, né, por definição aqui, ó, uma variação, isso aqui é um triângulo, né, uma variação de volume, perdão, não é triângulo, é um delta, né, por uma variação de tempo, tá? Então, variação de volume, tá? Por uma variação de tempo, um intervalo de tempo, como queira. Então, essa é a definição de vazão. E a unidade de vazão, basicamente, será, né, as unidades, então, ΔV, né, vai ser metro cúbico ou litro, mas geralmente nas unidades assim é metro cúbico, por segundo, que é a unidade de tempo. Então, essas aqui são as unidades, né, as unidades de vazão. Pois bem, então, o que é que acontece? Não há como pensar de outra forma, né, diferente de esta que eu vou relatar. A vazão ela tem de ser igual entre a região 1
e 2 do meu sistema. Igual por quê? Isso está relacionado à equação da continuidade, né? Pensar na conservação da massa. Me digam vocês, se você, por exemplo, deixa a torneira aberta, uma descarga vazando, naturalmente a caixa d'água vai secar, tá? É impossível você ter uma caixa de 1.000 litros, por exemplo, esquecer uma torneira aberta, ela ficar aberta durante 1 hora, um dia, né, uma semana e a caixa não ter vazado. A não ser que seja um gato com a tubulação da rua, mas claro que aquela garrafa, que a caixa d'água vai secar, tá? Então, assim, não há como imaginar que aquela quantidade de água, aquela massa de água, não desaparecer, né? Entenda-se desaparecer por meio da torneira. Mas se eu tivesse um relógio de água, aquele relógio, né, que fica passando quando a água passa, poderia também ter a possibilidade de colocar no sistema de esgoto da residência. Então, porque a água que entra tem que ser igual à água que sai, tá? Não há como a gente imaginar uma vazão diferente, tá certo? Então, a mesma coisa, época de vacinação. Então, alguém bota uma dose de vacina na seringa. Vamos supor, a dose da Coronavac é 1 ml. Então, se o técnico de enfermagem aperta a seringa no seu braço, ele seca toda a seringa, quanto é que entrou no seu braço? 1 ml, não tem como ser diferente. Imaginar que aquele volume que tem na região vai ser transferido para outra. A vazão que ocorre numa região vai ser a mesma que ocorre na outra. Dito isso, vamos pensar da seguinte forma. Então vamos lá. Quando eu pego a vazão, para aqui. Quando eu pego a vazão que existe no lado 1, tem que ser obrigatoriamente igual à vazão que existe na região 2. Mas como é a vazão? Vou baixar um pouco mais aqui, ó. A vazão nada mais é que, não, vou botar até uma setinha de outra cor. Vazão, como nós vimos lá em cima, vai ser a variação de volume. No caso do lado 1, vai ser variação do volume 1 sobre o tempo 1. E do lado 2, né, do cada parte de baixo, vai ser a variação do volume 2 no tempo 2. Tá? Agora, como é que a gente calcula o volume de algo? Vejam que aqui eu já deixei bem claro. Isso aqui eu tenho uma certa altura que pode variar na tubulação, né? Posso ter 1 metro, 50 centímetros, mas a área é constante aqui, né? A área é constante. Mas o produto da área pela altura vai dar o volume, tá? Então, eu vou até botar aqui. Mais volume é igual a área vezes altura, tá? Então, pessoal, o que é que nós temos aí? Volume é igual a área vezes altura. Então, podemos muito bem substituir isso aqui, ó. Então, delta, esta variação, delta V, vai ser variação de área vezes altura. Né? E aqui vamos já substituir corretamente. Área 1 vezes altura 1 sobre um delta T1 igual a mesma coisa aqui, ó. Variação de área 2 pela altura 2 vezes um delta T2. Para finalizar, a área ela é constante ali. Pega uma tubulação na sua residência. Se você precisar aumentar a tubulação de esgoto, você vai pegar um cano mais longo, mas a seção, né, o caso da circunferência, o diâmetro daquele cano continua o mesmo. Então ele costuma reescrever isso aqui como, né, área 1 vezes variação do que pode mudar mesmo, que é a altura em si, o comprimento em si, sobre delta T1 é igual a área 2 vezes um delta H2, não, comprimento 2 vezes delta T2. E aí, vamos fazer uma pequena adaptação. Quero chegar, estou chegando perto do meu objetivo. O que eu tinha ali em cima, galera, o que é que eu fiz? Coloquei na horizontal. O funil que eu tinha, literalmente ali, aquele sistema, eu coloquei deitado. O que é que acontece aqui? Em vez de chamar de altura H1
e altura H2, vou botar de lado. Né? Isso não seria uma espécie de comprimento, se eu botei de lado? Né? Então a minha equação passa a ser, em vez de chamar de H1, então vai ser um delta, uma variação no comprimento em si, da minha tubulação, por exemplo. Então, em vez de H1, X1 sobre delta T1 igual a área 2 vezes um delta X2 sobre delta T2. Tá? E aí, onde é que eu quero chegar? Não sei se alguém percebeu, mas isso aqui, pô, a gente já viu o que pode ser definido por isso. Um delta x sobre um delta t. Tá? Então, delta x sobre delta t, para quem não está lembrado, se x for comprimento, então, botar aqui separado, ó, a velocidade de algo pode ser muito bem definida como a variação do comprimento, né, um ΔX por um ΔT. Ou seja, essa equação pode muito bem ser reescrita como o valor da área 1 vezes uma velocidade 1 igual a área 2 vezes uma velocidade 2. Né? Então, esta equação aqui também é conhecida como equação da continuidade. Tá? Então, essa equação aqui, muitas vezes é conhecida como equação da continuidade. Então, por quê? Porque você acaba registrando a existência da continuidade, da existência da massa. Continue a massa com valor constante, ou seja, o que eu tenho de água, né, no exemplo daí da casa, entrando de um lado, eu tenho a mesma quantidade de água saindo do outro. Daí, equação da continuidade. Tá? Então, a área 1 vezes volume 1 é igual a área 2 vezes... Volume não, perdão. Área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Tá? Mas, assim, o que efetivamente nos quer dizer? Tá? O que efetivamente isto nos quer dizer? Tá, pessoal? Algo relativamente simples. Né? A área por onde o líquido vai passar, onde o fluido vai passar, tá? Se essa área for muito grande, então vamos colocar aqui, se eu tenho uma área grande, tá? Então eu terei inevitavelmente uma velocidade baixa do meu fluido passando por essa área. E se eu tiver, onde eu tiver uma área pequena, né, o fluido vai passar por lá com a velocidade maior, tá? Então é isso que vai acontecer. Então, à medida que a água vai descendo por uma tubulação maior, ela passa mais lentamente. E à medida que ela passa por uma tubulação menor, ela vai passar mais rapidamente, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar da equação da continuidade. Ela é muito importante no nosso dia a dia, tá? Ela é facilmente aplicada. E eu vou mostrar para finalizar este momento, tá? Um rápido vídeo aqui, ok? Mostrando justamente a aventura de um esportista em seu caiaque. Mas percebam, claro, temos o fator da gravidade aí, influenciando, sem sombra de dúvida, momentos de maior velocidade. Mas percebam que quando ele está entre as correntezas, né? As corredeiras, onde passam principalmente rochas muito próximas, ela tem uma velocidade muito maior do que regiões onde você tem uma área muito maior o fluido passar. Certo? Temos aí essa experiência. Sun's
sunsets and waterfalls. Why not hit the river? Do something every day that scares you, and today I'm definitely intimidated on this. It's an awesome little Saturday here at the Teleco. Hanging out here with the boys at Tallulah. Beleza, pessoal, tá? Então, assim, claro que a gente não está falando que isso é exclusivo para quem faz caiaque, mas, como eu disse, isso se aplica a diversas outras fenômenos do nosso dia a dia. Como eu mesmo falei, uma seringa, né? Quem vai aplicar a seringa, onde eu estou apertando, a área onde o fluido vai passar é muito maior se comparado com o furinho da seringa. Então, quem está aplicando, né, vai perceber o fluido, o êmbolo, e, né, empurrando o fluido muito mais lentamente. E quem olha a ponta da seringa vê o jato, né, do que está dentro da injeção saindo rapidamente. Ele entra mais rapidamente no nosso corpo, até mesmo no nosso corpo. O sangue que passa nos capilares é um sangue em maior velocidade, até porque o capilar é um vaso sanguíneo que tem um diâmetro menor, a área é menor, tá? Então essas são algumas aplicações desse princípio da continuidade que nós estamos observando, tá certo? Pensar aí na parte de geologia, né, a questão da erupção vulcânica, tem a questão da pressão, tem, mas quando você tem a possibilidade das chaminés, né, aquela região mais fina, então um vapor, então a lava ela sai rapidamente para aquela região, né? Então são aplicações da vazão em si. Quanto ao princípio de Bernoulli, isso veremos nosso encontro síncrono. Justamente, estamos falando de vazão, estamos falando de velocidade, e aí a gente sai um pouco de hidrostato que vai para hidrodinâmica, fluidos em movimento. Mas isso aí fica para um próximo momento para fechar esse conteúdo de hidrostática. Beleza, galerinha? Valeu e até a próxima.